como nós somos especiais. Porque nós não nascemos para a destruição, mas para a doação da vida e ter essa vida por eternidade. Então, isto é maravilhoso. Estes são os privilégios dessas ovelhas. No grande dia, Mateus 25, 32 a 34. Aqui não está falando dos salvos como igreja. Aqui agora está falando dos mansos, a nação que ficar sobre a terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. A nação, a população, tanto de judeu como de gentil, que vai ficar na face da terra. Por isso que lá em Mateus 25, ele diz nas bem-aventuranças, os mansos herdarão a terra. Tá? Mateus 25. 32 a 34. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está vendo? E olha como é tão delicado isso aí, irmão Vinícius, que os mansos, quem serão os mansos? Os mansos serão aqueles que na vinda do Senhor Jesus Cristo, são aquelas pessoas que nunca fizeram mal para ninguém, mas você passa a palavra de Deus, ele não assimila, ele não tem ouvido para ouvir, mas ele também não faz coisa errada, ele não mata, ele não rouba, ele não defrauda ninguém, ele é aquela pessoa honesta de caráter, entendeu? Então é mais delicado ainda, que lá no fim, né, na vinda do Senhor Jesus, eles vão ser preservados para a nação sobre a terra. Porque tudo que Deus faz dura eternamente. E o homem, ele fez com a sua própria mão. Então não acaba. A igreja se torna em corpo celeste, incorruptível, que formam, vai fazer o equilíbrio daquela terça parte de anjos do céu que o Satanás tirou de lá. A igreja vai repor aquilo lá. São corpos celestes. Mas os mansos não. Isso são povos, são nações. Né? E a Bíblia ainda fala lá em Isaías que durante o milênio, todo manso que pecar, só depois de 100 anos que ele vai morrer. Por isso que tem muitas coisas que você lê e não consegue entender. É necessário que se aprofunda bastante no estudo para entender as coisas de Deus. Ela é perfeita. Se está escrito, se cumpre. Se cumpre. É por isso que a interpretação da parábola é fundamental para os cristãos. Por isso que eu falei para você que tem parábola no Velho Testamento e no Novo. Só que no Velho passava em branco. E no Novo não. Jesus veio esclarecendo. Mas tem muitas coisas em branco ainda. E ainda os ramos que está ligado nele pode produzir frutos dignos de arrependimento. Não foste vós, João 15,16, não foste vós que me escolhesse a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que me vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Pode ler, meu bem, confirmar. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Olha como é interessante. É muito comum, nessa novela mesmo, que é uma prostituição tremenda aí, mas tem muitas coisas do mal você tira bem. Tem aquele sargento lá engraçado, né? E tem aquele gordo lá, né? Aí um fala, eu fui nomeado, eu fui concursado, né? Aqui, como que você é concursado? Quando você começa a ler a palavra de Deus e passa a entender os mistérios, aí você fez um concurso e estudou. Depois, quando você começar a servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e está acima de dinheiro, acima de qualquer coisa, aí vós será o meu discípulo, aí é nomeado, né?
não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que me vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quando isso acontecer, aí então vocês vão ser meus discípulos. É o que eu já ensinei atrás. É delicado, você veja como que é interessante. As ovelhas ou a videira que não se ligaram a ele se tornaram videiras bravas. Isaías capítulo 5, verso 1 a 7. Isso é uma demonstração lá dos judeus, mas serve para nós hoje aqui. Pode. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vida. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Até o verso? Até o 7. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, e não será podada nem cavada. Desculpa. Alô? Oi. Giovanni Ana Paula. Esperando, só. Tá bom. No verso 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. Então o que aconteceu? O povo de Israel é o oráculo de Deus. Eles eram para estar fazendo isso aqui que as parábolas de Jesus nos ensinou até agora, né? Não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Foi Deus que escolheu, veio trazendo com todo o capricho de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aí as tribos formou o povo de Israel, né? E eles eram para fazer o quê? Para dar fruto, para orar, diz a Deus, em favor dos outros, para Deus reconhecer que eles eram o filho escolhido. Eles não fizeram. Eles não fizeram. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha e um outeiro fertilíssimo, que era o povo de Israel. Limpou, cuidou das pedras e a plantou a vide, só a vide escolhida, durante todo esse tempo, essa geração. Edificou no meio dela uma torre. Quem é essa torre? O próprio Jesus. E também abriu um lagar para produzir vinhos bons, né? Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, esse é para os judeus, e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, entre a torre e a vinha. Que mais podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tinha feito? Até ele veio para morrer em favor dessa vinha. E como esperando eu que desse uvas boas, mas deu só uvas bravas, ninguém quis aceitar.
né? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer na minha vinha. Tirarei a sua sebe, tirarei toda a sua pureza, a palavra, né? A seiva da vinha, que é a palavra, né? Para que a vinha sirva de pasto. Um povo endurecido, e ficou endurecido. Isso também os povos não querem entender, que o judeu hoje está endurecido, né? Derribarei o seu muro, derrubou, acabou em 70 depois de Cristo, para que seja pisada, como fala em Apocalipse capítulo 11, verso 2, né? Lê lá para você ver. Tá vendo? 42 vezes 42 dá 1.700 e pouco, né? Uma diferença da volta do povo de Israel outra vez para sua terra natal no ano 34. O povo se endureceu, que eu te mostrei no livro de Daniel, né? Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Por quê? Porque os que crescem lá hoje estão tudo endurecidos, então não serve para nada, tá? Só para destruição. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ainda com tudo isso, é a menina dos olhos de Deus. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Clamaram 3 anos e meio, mães cozinhando seu próprio filho. Então a palavra de Deus é muito perfeita, basta só analisar. Eu estou citando os vários exemplos que Jesus revelou, para que tenhamos um entendimento perfeito da parábola. E não só isto, mas que possamos ver as revelações de como Deus quer falar conosco sobre o seu plano de salvação. Daí então podemos saber que somos videiras boas, se somos ovelhas que conhecemos sua voz e a seguimos, e se somos trigo e não o joio, os peixes bons e não os maus, e etc. Exemplo, a citação de Isaías deixa bem claro que os israelitas, parte deles não entenderam as parábolas de Jesus e se tornaram videira brava. Foi onde Jesus falou em João 1 e verso 11.